Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui estudando juntos a Torá, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, em nome do Senhor Jesus. E nós estamos estudando, minha irmã e meu irmão, partes por partes. Eu poderia estar dando o capítulo todo num dia só, mas estou aqui fazendo questão de ir parte por parte para que você entenda. E hoje nós estaremos estudando o capítulo 36, do versículo 1 ao 7, em nome do Senhor Jesus. E ainda tem a parte da reflexão, que é a meditação. Ou seja, que é aquela parte em que o Espírito Santo vem falar conosco, acerca de todo o restante da palavra de Deus, de tudo aquilo que está na palavra de Deus, né? E que vem testificar no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Ainda tem a parte da oração, onde vamos profetizar juntos que toda a nossa família será transformada na família do Salmo 128. Será transformada em uma família que obedece e teme ao nome do Senhor, que anda segundo os princípios do Senhor. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo te ajudar em oração e ainda despertar em você a fé de que é só orando uns pelos outros que nós seremos curados. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É o que diz lá em Tiago 5,16. Mas enquanto eu me posiciono aqui para nosso estudo de hoje, então eu te peço que, se você ainda não é inscrito nesse canal, então que você se inscreva, que você nos ajude a compartilhar essa mensagem dando seu like. E ative o sininho para que você receba o sinal de que essa mensagem já está no ar, em nome do Senhor Jesus. Então, enquanto eu tomo uma água aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva em nome do Senhor Jesus. Então veja que o capítulo 36 começa exatamente falando do início da construção do tabernáculo. E o versículo 3 diz que Moisés então trouxe para eles, ou seja, entregou nas mãos de Bezalel e a Oliabe, dos homens que eram encarregados para construir o tabernáculo, todas as ofertas que eles tinham recebido dos israelitas. Porém, toda manhã o povo continuava trazendo ali mais ofertas, até que os artesãos, vendo que as ofertas eram bastante, foram então e disseram a Moisés que o povo estava trazendo mais do que o necessário. E aí Moisés deu uma ordem para cessar as ofertas, pois o que o povo já tinha trazido já era o suficiente. Nós não vimos aqui que o povo estava sendo movido por uma intenção correta do coração? Então, quando a pessoa realmente está movida pelo coração, ela acaba dando mais do que necessita realmente. Ela sempre quer dar mais. Não, já dei essa oferta, mas eu vou trazer mais. É a alegria de trazer as coisas na casa do Senhor. Então, o que nós vemos é que foi pedido ofertas para a construção do tabernáculo. O povo levou mais do que foi pedido, né? E os que estavam a serviço da obra, eles então informaram a Moisés, e Moisés então mandou que o povo cessasse com aquelas ofertas. Então, por aqui nós sabemos que os dízimos, na verdade, os dízimos nunca podem ser cessados, né? Porque o dízimo é algo que precisa ser contínuo na casa do Senhor. Precisa. Mas as ofertas não, as ofertas elas podem ser cessadas sim. Principalmente se as ofertas elas são levantadas para um fim. Tipo, nós vamos levantar uma oferta aqui para um missionário tal, porque ele vai para África. Aí levantou aquela oferta, pronto, acabou. Não precisa mais ficar levantando oferta para aquele missionário, não é? Nós vamos levantar a oferta aqui para construir o templo. Construir o templo, acabou. Não precisa mais ficar dando oferta para construir aquele templo. Entendeu? Vamos levantar uma oferta aqui, irmãos, para a gente comprar, construir o berçário da igreja. Construiu, não precisa mais, acabou ali, acabou.
Ah, irmã, então para que a igreja continua pedindo ofertas? Porque geralmente é com as ofertas que se fazem outras obras de sedacá, ou seja, outras obras de caridade, que é dar cestas básicas, dar outros tipos de oferta, ajudar a viúva, o pobre, o necessitado, ajudar em asilos, que às vezes não é nem da igreja, mas às vezes a igreja não tem asilos, mas ela mantém outros asilos. Às vezes a igreja não tem casas de recuperação de viciados, mas ela ajuda aquelas que têm. Então, por isso que a igreja está sempre pedindo ofertas, irmãs, irmãos. Nós temos que ver tudo com bons olhos, nós não podemos ver com olhos da avareza, nós temos que ver com os bons olhos de que eles estão fazendo essa obra. Então, por isso que as ofertas não cessam, mas também eles não estão estipulando e nem pedindo com frequência. Você é livre para dar ou não dar, entendeu? Agora, se geralmente eles pediram oferta para um devido fim, e aí você viu que aquele fim já foi estabelecido, aquele propósito foi cumprido, e que eles não pararam de pedir aquela oferta, aí sim, aí tem algum problema ali, realmente tem algum problema naquela obra, entendeu? Mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que aqueles artesãos ali, juntamente com Bezalel e Aholiabe, eles estavam fazendo um serviço santo, mas ao mesmo tempo, além daquele serviço ser um serviço santo, eles também estavam fazendo uma obra que era pública, pois eles estavam lidando com as riquezas do povo para fazer algo que seria devolvido, que era para Deus, mas também que seria devolvido para o povo. Porque o tabernáculo era para quê? Era a morada de Deus perante eles, mas também era o local onde eles iriam ali espiar os pecados deles. Que eles teriam a chance de terem novamente uma vida santa com o Senhor. Entendeu? Por isso que teria que ter a participação deles também. Então, aqueles artesãos, ao ter a plena consciência de que eles estavam lidando com dinheiro público, eles então foram de uma honestidade sem tamanha. Atitude hoje, minha irmã e meus irmãos, que está faltando em muitos políticos, não é? Que lidam com o dinheiro público e não tem esse tipo de honestidade. Mas também está faltando também muitos pastores que nós vemos por aí, e muitos líderes de seitas e de religiões. Não vamos falar só dos pastores, né? Tem muitos líderes aí de seitas e de religiões que lidam com dinheiro público. Ah, depois que deu para a casa de Deus é de Deus. Não. Continua sendo dinheiro do povo. Continua sendo dinheiro do povo. É de dízimo, é de oferta, mas é dinheiro do povo. É dinheiro do povo. Então, tem que entender isso. É um dinheiro público, sim. Mas entenda que onde verdadeiramente há o Espírito de Deus, a verdade, a transparência, a honestidade. Ah, irmãos, a igreja arrecadou tanto, então nós estamos fazendo isso. Essas aqui são as obras da igreja. Às vezes não tem nem como, às vezes, né? Eu já falei aqui que eu vim de uma igreja onde o pastor todos os meses prestava conta de quanto que arrecadava com o dízimo, de quanto que era levantado com as ofertas. Mas era uma igreja pequena, né? Pequena. Era uma instituição grande, mas as igrejas geralmente eram pequenas, não chegava a tantos membros, igual as igrejas hoje chegam, né? E eu achei essa atitude de uma verdade, de uma transparência. Mas hoje eu já não vejo mais isso acontecer. Se reunia todos os membros e era mostrado, olha, foi arrecadado tanto de dízimo, tanto de oferta. E foi feito isto, pagou-se tanto. Era o orçamento que a igreja fazia. Lá atrás, eu sou antiga, tá, irmãs? Sou bem antiga. Eu converti com 26 aninhos. Hoje eu já sou uma mulher de 50 e tantos anos. Entendeu? Hoje não se faz mais isso, nem mesmo nessa igreja não se faz mais isso. Não é? Mas geralmente, as igrejas hoje elas têm que mostrar as obras que são feitas por elas. Se não tem como prestar contas
do dinheiro, pelo menos mostre as obras que são feitas por elas. É uma maneira de estar dando transparência do que faz. Está dando transparência do que faz. A vida do pastor que é honesto tem que ser o mais transparente possível. Mais transparente. Para que o povo veja como ele mora, como ele anda, para ver que não tem ali nenhum tipo de ostentação. Nenhum tipo de ostentação, porque Deus não chamou o pastor para ostentar riquezas, luxo. Embora aquele que preside bem, ele é digno sim de um bom salário. O pastor não tem que ficar mendigando, andando com o pior carro. Ele tem que estar ao nível da congregação que ele tem. Se a congregação dele está no nível bom, ele tem que ter assim um bom carro. É um nível da congregação que ele preside. Agora, o que não pode é ele presidir uma congregação onde os irmãos andam a pé e ele anda com o melhor carro. Não tem como. O que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo ali. Amém. Só se ele tem um emprego público à parte. Ele tem um outro emprego, então aquilo ali é do emprego dele, é das posses dele. Entendeu? O mesmo tem que acontecer não só com o pastor, como com o padre, como o líder de outra religião e como os políticos também. Igual o político, ele tem um cargo, ele tem um salário. Se de repente ele está vivendo acima daquele salário, que você olha para a vida dele e vê que o que ele tem está acima daquele salário, você tem que falar, gente, o que está acontecendo? O que o salário dele permite não está dando para ele conseguir tudo aquilo ali, não. Por mais que ele economize, por mais que ele compre para pagar de 90 vezes, de 150 vezes, nem sei se existe isso, não está dando para ele ter aquele carro, para ele fazer essas viagens todas, para ele comprar aquela casa, para ele morar naquele condomínio. Não está dando. Não está dando. Então, a vida de quem lida com aquilo que é público, com o dinheiro que é público, ela tem que ser uma pessoa, sabe? Tem que ser uma vida de transparência, uma vida de verdade. Essa pessoa tem que andar na honestidade. Tem que ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa transparente o tempo todo. Porque é isso que Deus exige. É isso que o Senhor exige. Entendeu? Veja que aqueles homens ali, eles teriam toda a oportunidade de desviar aquelas verbas ali em proveito próprio, não podia? Podia, eles trabalhavam apenas com o orçamento que precisavam. Então eles poderiam desviar. Nós precisamos de tantas fivelas, recebemos aqui, precisamos de 10, recebemos 20, podemos desviar para nós, a gente rateia aqui, fica tudo aqui em família, não fica? Poderiam. Recebemos tantos brincos, vamos usar tanto aqui, o resto a gente divide para as nossas esposas, vai ficar tudo bonitinho nelas. Aí daí a pouco, assim, para o povo não descobrir, a gente desmancha esses brincos e fazemos outros. Nós somos artesãos mesmo, fazemos outros. E as nossas esposas vão ficar bacanas, vão ficar felizes. Porque geralmente as esposas desses homens é que lucram muito, né? Desses homens corruptos. E elas são tão assim descaradas que elas ficam por aí na mídia aí ostentando o dinheiro de uma corrupção. Porque se elas fossem mulheres dignas, mulheres honradas, mulheres do Salmo 128, elas seriam as primeiras a colocar esses homens na linha. As primeiras, falar, eu não aceito dinheiro de corrupção, eu não aceito nada de corrupção dentro da minha casa. Mas as mulheres que são mães desses homens, filhas desses homens, irmãs desses homens, mães desses homens são as primeiras a aceitar, né? São as primeiras a aceitar. Por isso que eles têm prazer em serem corruptos, para alegrar as mulheres deles. As mulheres deles. Entendeu? Se você for olhar na Bíblia, quando se matavam os inimigos, eram as mulheres que repartiam os despojos. Elas tinham prazer ali de repartir os despojos. Aquilo que era retirado dos inimigos. Entendeu? Então, que possamos
ter conosco sempre essas características do Espírito de Deus, que é verdade, transparência e honestidade. E pedir essas características de Deus para todos da nossa casa, para todos da nossa família. E falar em desvio de verba, Zaqueu era judeu. E ele coletava ali os impostos, que era um dinheiro público, que Roma exigia que o povo de Israel pagasse aquele imposto. E ele, além dele pagar, que era um imposto exorbitante para Roma, e ele tirava, além de tirar o de Roma, ele ainda tirava o dele ainda. E ele só parou de ser corrupto, só parou de roubar, que a palavra certa é roubo. Ele só parou de roubar o dia que Jesus chegou na casa dele. Porque ele viu a fama de Jesus, ele subiu no sicômetro, no alto da árvore. Ele era pequenininho, mas grande em roubo, grande em corrupção. Ele subiu no alto daquela árvore para ele ver Jesus passando. E Jesus avistou aquele homem e falou: desce daí, Zaqueu, desce daí que eu vou habitar na sua casa. Imagina os discípulos, como eles devem ter ficado falando: Jesus na casa daquele homem. Jesus, você não vai fazer isso com a gente não. Você não vai nos obrigar a tamanho ridículo de entrar na casa desse homem, desse ladrão, desse sem vergonha. Esse homem rouba de nós mesmos, Jesus. Ele faz uma traição, porque não tinha raça pior do que a de coletor de impostos. Jesus, ele acaba com a gente, ele é um inimigo nosso, ele saiu de nós para ser um inimigo nosso. E aí, quando ele teve aquele encontro com Jesus ali ensinando a Torá, que Jesus ensinava a Torá, gente, a lei. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. E aí, Jesus não ficava jogando conversa fora, não. Aquele homem se viu pecador. E aí ele falou: olha, se alguém eu roubei, defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque a Torá diz: para cada boi se devolve 5, para cada ovelha se devolve 4. Ele falou: eu vou devolver 4 vezes mais. Aquele homem diz: eu vou ficar pobre, mas eu não vou ficar com nada que não me pertence mais. Com nada, porque eu quero a salvação. Aí Jesus disse para ele: hoje sim, houve salvação nessa casa, porque ele era o líder de toda a família dele. Se o líder toma essa postura, imagine todos da casa. É o exemplo. Mas se o líder também rouba, imagine todos, vai a família toda. Né? Eu já preparei um estudo sobre isso, falando sobre a liderança, o que o homem representa dentro de um lar. Aguarde, tá? Que esse estudo vai ser quando nós estivermos estudando sobre Levítico. A reflexão. Então, minha irmã e meu irmão, continue firme as orações. Não desista, não. Ontem uma irmã querida falou comigo: irmã, não desistir, não. Não desista. Vamos continuar estudando a palavra, para que a palavra entre na nossa mente, renove a nossa mente todos os dias. E vamos continuar orando e profetizando, falando: Jesus, o que eu quero é isso mesmo. Eu não quero ouro nem prata, embora o Senhor seja o dono do ouro e da prata. Eu quero santificação para a minha vida e para toda a minha casa. Porque eu sei que se eu tiver a santificação, o teu ouro e a tua prata, o Senhor vai me atender, o Senhor vai me dar. O Senhor vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Tudo aquilo que eu preciso para viver. Tudo aquilo que eu preciso para estar aqui nesse mundo. Até o dia que eu irei para a glória, para ganhar aquele abraço gostoso do Senhor e ouvir: entra bendito de meu Pai. Ou até o dia que o Senhor vier e restaurar aqui todas as coisas e reinar aqui, porque eu quero reinar com o Senhor. Eu quero, Pai, fazer parte do teu reino. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então vamos pedir, não esqueça sempre que possamos andar em verdade, em transparência, em honestidade. É uma das faces do Espírito de Deus. Não importa como que esse mundo está, mas nós temos que ter isso para nós, para todos da nossa casa. Amém? Então vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Eu te louvo, Pai querido, por tudo aquilo que eu sou, por tudo aquilo que eu tenho, porque tudo eu devo ao Senhor, Pai querido. Eu te louvo, Senhor, por tudo aquilo que os meus irmãos são e por tudo aquilo que eles possuem, porque tudo eles devem ao Senhor. Te louvo, te agradeço, Pai, pela tua misericórdia renovada sobre a nossa vida, Pai querido.
E, Senhor, te peço, Pai, que cada dia mais a verdade do Senhor, a honestidade do Senhor, a transparência do Senhor esteja no nosso coração, na nossa vida, Pai. E dentro da nossa casa, com cada um de nossos familiares, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te agradeço, Pai querido, por essa palavra. Te agradeço, Pai querido. Senhor, que venhamos ter cada dia mais, Jesus, o teu caráter, Pai. A tua verdade, Pai querido. Senhor, o Senhor confrontava as pessoas, Senhor, no caráter delas, Pai. Aquilo que elas tinham na alma, com seus pensamentos, com aquilo que estava nos pensamentos delas, com o desejo que estava no coração delas. O Senhor as confrontava dia após dia. É por isso que aqueles fariseus, Senhor, que aqueles homens que fingiam que eram bons, que eram santos, que eram honestos, que eram justos, por isso que eles tinham tanto ódio do Senhor, Pai. Por isso que eles tinham tanto ódio. Porque, Senhor, na verdade, o que eles queriam? Eles queriam reinar. Eles queriam um Messias que desse para eles, Pai, um reino, um reinado triunfante sobre Roma. Mas, na verdade, Senhor, eles não queriam que o Senhor reinasse no coração deles. Eles não queriam serem pessoas honestas, serem pessoas justas, serem pessoas transparentes. Porque o roubo deles, a corrupção deles dava para eles lucro, Pai, lucro. E quando a nossa vida de miséria nos dá lucro, Pai, a nossa vida de miséria, a nossa alma de miséria nos dá lucro, nós não queremos ir para a luz. Quando a nossa vida de trevas nos dá lucro, nós não queremos ir para a luz. Então tenha misericórdia, Pai. Tenha piedade, Senhor. Tira de nós todo engano, todo roubo, toda corrupção, tudo aquilo que representa as trevas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tira de nós, tira de todas da nossa casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Verdadeiramente, Senhor, nós queremos, Pai, como igreja eu declaro, que nós queremos ser parecidos contigo, Jesus. Nós queremos ter a tua verdade. Nós queremos, Senhor, ter a sua transparência. Nós queremos ter a sua honestidade, Jesus. A sua honestidade, meu Deus. Tira de nós toda mentira. Arranca, Senhor, arranca. Senhor, o Senhor não exigiu de nós perfeição, Jesus. O Senhor não exigiu, meu Deus, o Senhor não exigiu perfeição, porque o Senhor sabe, Pai. Perfeito é só o Senhor, mas o Senhor exigiu de nós a santificação, Pai. A santificação, porque é possível, Jesus, o Senhor nos ensinou que é possível sermos santos. É por isso que o Senhor nos deu do teu Espírito, Jesus. É por isso que o Senhor nos deu do teu Espírito. Então nos ajuda, Senhor, a cada dia mais. Nos ajuda, nos lava, nos purifica, nos dê controle sobre as nossas emoções, nos dê controle, Pai. Nos dê controle sobre o nosso temperamento, nos dê controle. Faz de nós cada vez mais pessoas mansas, Pai. Pessoas mansas, em nome do Senhor Jesus. Que todo o fruto do teu Espírito esteja em nós, Pai. Esteja em nós, em nome do Senhor Jesus. Tira de nós toda ira, Deus, toda ira, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Mas tira de nós todo sentimento ruim, tira desses homens, Pai, desses maridos da minha irmã, das minhas irmãs, toda corrupção, Pai, toda corrupção que está na alma deles, Pai, todo espírito de roubo, em nome do Senhor Jesus, tira, Pai. Tira todo espírito de avareza em nome do Senhor Jesus. Tira, Pai. Tira esse prazer por lucros desonestos. Tira em nome do Senhor Jesus. Porque isso resulta em maldição, Pai. Em maldição. Tenha misericórdia, Pai. Teve um dia que eu disse para uma irmã que quanto mais avarentos nós somos, mais nós gastamos com medicamentos, mais nós gastamos com remédios, mais nós gastamos por causa de doenças. Então tira, Pai. Nós não queremos amar nada que está nesse mundo, nós queremos amar ao Senhor, Pai. É o Senhor. Tu és o nosso grande amor, Jesus. O nosso grande amor. Então tem de misericórdia, Pai. Nós não queremos cobiçar nenhum ouro, nenhuma prata, Pai. Pelo contrário, Senhor, nós queremos só receber aquilo que vem do Senhor, Pai. Só aquilo que vem do Senhor para nós. O que não vem do Senhor para nós, nós não queremos, Pai. E se porventura, Pai, se construímos porventura os nossos castelos em cima de um lucro que é desonesto, que o Senhor venha tirar, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque queremos, Senhor, ter paz para poder dormir, Pai, paz para poder comer, beber, Pai,
em nome do Senhor Jesus. Perdoa, Pai, perdoa todo o lucro desonesto que entrou nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa casa, Pai. Há impérios que foram construídos, Pai, construídos por meio do engano, Pai, por meio do engano, por meio de roubo dos nossos antepassados. Tenha misericórdia, Pai, tenha piedade. Por isso hoje famílias estão enfrentando maldição de doenças, Pai. Maldição de doenças, maldição de mutilações, Pai. Maldição de invalidez, Pai. Maldição de retardo, Senhor. Por causa de lucros desonestos do passado, Pai. Por causa de lucros desonestos do passado. Quando o Senhor chegou, Pai, na casa de Zaqueu, que ele se arrependeu, o Senhor evitou que toda aquela família colhesse a maldição que vem por causa de roubos desonestos. O Senhor evitou, o Senhor deu livramento, na verdade, para todos os filhos, para a esposa dele, para os filhos dele, Pai. Os filhos deles. Tenha misericórdia, Pai, assim como o Senhor teve misericórdia de toda a casa de Zaqueu. Tenha misericórdia de toda a nossa casa, de toda a nossa família, Pai. E nos ajude a andar em honestidade, Pai. Em honestidade. Nos ajuda, Senhor, a pagar as nossas dívidas e viver do resto. Mas ajuda também aqueles que nos devem a nos pagar e viver do resto. Que toda maldição de miséria caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que toda maldição de sequidão caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que toda maldição de fome caia por terra em nome do Senhor Jesus. Caia por terra, Pai. Toda maldição de mendigância, Pai. Nós não aceitamos ninguém da nossa família, ninguém da nossa casa, ninguém da nossa parentela, Pai, em situação de rua, Pai. Na mendigância, Senhor. Nós não aceitamos. Nós não aceitamos, Pai. Tenha misericórdia, perdoa, Pai. Perdoa os pecados dos nossos antepassados, Pai. Perdoa, Pai. Nós não aceitamos ninguém da nossa família vivendo, tendo que se alimentar porque está vivendo na prostituição, Pai. Não aceitamos, Pai. Não aceitamos. Nós declaramos como igreja que toda a nossa casa, que toda a nossa família vai viver dignamente. Vai ser sustentado, Pai, dignamente, porque a Tua palavra fala que doce é o sono do trabalhador. Que digno, Pai, que digno é o nosso trabalho, Pai. Nosso trabalho tem que ser digno, Pai. Que as nossas mãos têm que ser dignas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Então, Senhor, dê um trabalho digno para todos da nossa casa, para todos da nossa família. Dê cada vez mais inteligência para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, até mesmo para os nossos idosos. Dê capacidade de criatividade, Pai, para todos, para que possam criar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão vivendo sem nenhuma fonte de renda, que possam receber fontes de renda, que possam conseguir aposentar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas destrona, Pai, todo esse espírito de miséria, Pai, que ganhou legalidade por causa de um espírito de roubo, Pai, que está na nossa família por causa, Senhor, de algo que foi cometido pelos nossos antepassados, Pai. E que vem estando, Pai, na nossa família por causa de geração, Pai. Por causa dessa geração. Destrona todo esse espírito de miséria, Pai. Destrona, Senhor, todo esse espírito, Senhor. Todo esse espírito que tem levado os nossos jovens para as drogas, Pai. Para serem traficantes, Senhor. Destrona, Pai. Destrona em nome do Senhor Jesus. Essas famílias que estão sendo destruídas, Pai, por causa do tráfico, Pai. Por causa do roubo, Senhor. Tende misericórdia, destrona esses demônios, Pai, em nome do Senhor Jesus. Destrona. Um dia, alguém da casa delas deu legalidade por roubo, Pai. E esse espírito de miséria entrou para destruir essas famílias. Destrona, Senhor, destrona. Fecha essas brechas, Pai, em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra fala que o Senhor procura alguém que está nas brechas, Pai. E hoje esse ministério, Pai, está nas brechas por essas famílias, Pai. Então destrona, 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 Senhor, esse espírito de vícios, Pai, que está destruindo essa família, Pai. Esse espírito da miséria sempre age por meio dos vícios, Pai. Destrona, destrona em nome do Senhor Jesus. Se esse espírito de miséria entrou, Pai, por causa do roubo, destrona, Pai. Te pedimos perdão como igreja, Pai. Por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos antepassados. Te pedimos perdão, Pai, perdão. Mas destrona, Pai, esse espírito de miséria em nome do Senhor Jesus, Pai. Destrona e coloca, Pai,
as nossas famílias de pé, que sejamos uma família do Salmo 128, uma família que vive na verdade do Senhor, na honestidade do Senhor, que anda em transparência, em nome do Senhor Jesus, que pode andar de cabeça erguida, que pode, Senhor, verdadeiramente comer o bem do seu salário, Pai, em nome do Senhor Jesus, onde tudo nos vá bem, segundo diz no Salmo 128, Pai, onde não tenhamos falta de nada, Pai, onde há fartura nos nossos lares, Pai, fartura nas nossas casas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ainda como igreja, Deus, eu te peço que destrona todo esse espírito de roubo, Pai, que está ali na terra de Israel, Pai, tentando roubar a terra que o Senhor deu para eles, Pai. Destrona em nome do Senhor Jesus. A terra é de Israel, a terra é de Israel. Então estabeleça a tua justiça na terra de Israel, Pai, e destrona todo esse espírito de roubo que está tentando tomar deles a terra que pertence a eles. Destrona, Pai, levanta, fortalece a cada soldado da terra de Israel, fortalece a cada judeu, a cada judia, a cada criança, a cada jovem, a cada adolescente que existe na terra de Israel. Fortalece a cada ministério de judaísmo messiânico que existe e que ora pela terra de Israel. Fortalece a cada ministério que ora, que intercede pela terra de Israel. Fortalece esse ministério, Pai, Relógio Mundial de Oração, como sendo o ministério intercessor da terra de Israel. Essa peleja não é nossa, essa peleja é sua, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que haja prosperidade na terra de Israel, que haja prosperidade em Jerusalém, assim como que haja prosperidade na casa de todos aqueles que se tornam intercessores da terra de Israel, que haja prosperidade nas nossas casas, Pai, na casa de toda pessoa que está inscrita nesse ministério, porque a tua palavra diz, Pai, benditos aqueles que te abençoarem, Jerusalém. Benditos aqueles que te abençoarem, Israel. Benditos aqueles que te abençoarem e malditos aqueles que te amaldiçoarem. Então que assim seja, Pai, que se cumpra a sua palavra. Envie-me de anjos para defender os 4 cantos da terra de Israel. Que o teu Espírito Santo esteja com todos esses que estão sendo libertos desse cativeiro e com suas famílias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, só o Senhor pode curar essas pessoas, Senhor. Jesus aparece para elas, se deixa ser revelados, que a sua palavra se cumpra, que todo Israel seja salvo. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a nação brasileira. Não deixe o nosso governo se voltar contra a nação de Israel. Não deixe o nosso governo se colocar a nossa nação contra a nação de Israel, trazendo maldição para essa nação, Pai. Não deixa, Pai, em nome do Senhor Jesus, age na mente desse homem, Pai. Mostra para ele que é o Senhor que está no controle da mente e do coração dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus, age na vida desses políticos todos, faz para eles a justiça que eles merecem, Pai. Obriga eles com mão forte, que é o Senhor que está no controle da mente e do coração deles. Obriga eles com mão forte a cuidar da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, daqueles que estão expostos à situação de rua, daqueles que estão perecendo pela fome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, das mulheres, Pai, que estão sofrendo abusos, Pai, que estão perecendo, Pai, pela violência, das crianças, Pai. Tende misericórdia, Pai, tende piedade. Abençoa o nosso país, abençoa a nossa terra, que a nossa terra seja uma terra próspera, Pai, rica, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que essas riquezas sejam bem aproveitadas em favor do pobre. Livre o nosso país de catástrofe. Tenha misericórdia dessas pessoas que estão perecendo pelo excesso de chuva e pela falta de chuva. Tenha misericórdia dessas pessoas que estão perecendo pela fome. Tenha misericórdia, Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, os estrangeiros que estão nessa terra e os estrangeiros que estão lá fora, os que estão na Europa, na Ásia, na África, na Itália, no Japão, na França, Pai, na Escócia, Pai. Tende misericórdia dessas irmãs que estão nos Estados Unidos, desses irmãos. Pai, dê casamento para esses que precisam se casar. Dê namoros santos para esses que estão namorando. Tenha misericórdia. Abençoe seus filhos, suas casas, que haja fartura, que haja prosperidade. Dê para eles assistência, Pai, assistência médica. Dê para eles assistência espiritual, que eles possam ser bem assistidos, Pai, que eles possam congregar em igrejas que cuidem deles, Pai. Não deixe eles ficarem só. Não deixa, Senhor. Livre eles de toda depressão, de toda angústia. Livre essa criança que está lá fora, que está sofrendo perseguição dentro da escola. Livre em nome do Senhor Jesus, que caia por terra todo demônio que tentar se levantar contra a
vida dessa criança, que essa criança, Pai, já na infância, ela dá glórias ao teu santo nome, ela já te honra, Pai. Então eu não aceito nenhum levante das trevas contra a vida dessa criança, Pai. Eu não aceito, Pai. E dá sabedoria para essa mãe, para essa família, para eles educarem essa criança, Pai, nos princípios do Senhor cada vez mais, porque essa criança será grande, Pai. Essa criança irá espalhar o teu nome pelos 4 cantos dessa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda sempre a orar por essa criança, em nome do Senhor Jesus, porque onde tem profeta nascendo, tem que ter atalaia, Pai, na torre, vigiando por essa criança, em nome do Senhor Jesus. Guarde as nossas crianças, todas elas, livra elas do ataque das trevas, não deixa esses olhos de rapina, hoje eu já te pedia isso, colocar o olho nas nossas crianças, esses olhos de rapina, colocar os olhos na nossa criança, nas nossas crianças, não deixa, Senhor, cuida das nossas crianças em nome do Senhor Jesus, cuida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, não deixa eles serem influenciados pelo mal, Pai, não deixa, Senhor, não deixa. Abençoe os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres, Pai, aqueles que nos ensinam a palavra de Deus. Abençoe os missionários, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão no campo e aqueles que estão no Brasil, não deixa faltar para eles o sustento financeiro, Pai. Não deixa. Santifica os nossos pastores, santifica as suas famílias. Tenha misericórdia, precisamos da santificação dos nossos pastores, Pai. Aqueles que precisem bem, que eles sejam dignos de bons salários. Tenha misericórdia. E aqueles que estão pregando a mentira, Pai, o engano, Pai, que estão pregando a Tua palavra simplesmente por avareza, Senhor, que eles possam ser exortados pelo Senhor, que eles possam ser corrigidos pelo Senhor. Tenha misericórdia, Pai, mas não deixe eles ficarem pregando engano, não, Pai. Não deixa, tenha misericórdia, Pai. Faça mover na Tua igreja, Pai, para que a sua igreja se torne uma igreja forte. Ela tem que ser uma igreja santa e começa pelos pastores, Pai. Comece por eles em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos os ministérios de intercessão que existem, Pai. A começar do relógio mundial de oração. Abençoe todas as intercessoras desse ministério, Pai. E nos santifique para que estejamos nessa posição de orar por outras vidas em nome do Senhor Jesus, Pai, e de pregar a Tua palavra em nome do Senhor Jesus, e nos dê cada vez mais recursos, Pai, para que possamos fazer as Suas obras, Pai, todas as obras que o Senhor quer que fazemos aqui nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe, Pai, todos aqueles, Pai, que estão enfermos, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe com a cura, Pai, mas antes eu te peço que nos perdoe, Pai, que nos perdoe todos os nossos pecados, Pai, pecados de rebelião, pecados, Senhor, de roubo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas estão doentes, Pai, doentes, e não sabemos por quê, mas com certeza tem doenças que vêm por causa de pecado, Pai, por causa de pecados. Então nos perdoa, Pai, nos perdoa, nos lava, nos purifica, nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Eu te agradeço por esse procedimento que essa minha irmã querida fez ontem. O diabo tentou se andar com ela, o diabo tentou irritá-la, Pai. Tentou até impedi-la de fazer esse procedimento, mas o Senhor foi bom, o Senhor foi misericordioso o tempo todo. Eu te agradeço por essa intercessora que está em viagem, que o Senhor a leve em paz, em segurança, e que ela retorne em paz, em segurança, Pai, em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez eu te peço, abençoe tudo aquilo que ela comer nessa viagem, em nome do Senhor Jesus. Abençoe e santifique, não deixe ela ter nenhum tipo de disposição alimentar, Pai, não deixe, em nome do Senhor Jesus. Você sabe que ela já é idosa, Pai, então abençoe ela em nome do Senhor Jesus. Cuida de nós, restaura o nosso estômago, Pai, nosso esôfago, Pai, cura o nosso ventre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos livre de todo tipo de câncer, todo tipo de pulmão, Pai, restaura todos os órgãos do nosso corpo, lava, limpa, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos limpa, nos cura, restaura, Pai, todos os nossos ossos, Pai, em nome do Senhor Jesus, todos os ossos do nosso corpo, todos os órgãos do nosso corpo, lava, limpa, regenera, nos dê firmeza, Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como eu estou aqui fazendo essa oração de pé, Pai, em nome do Senhor Jesus, olhando para Jerusalém, Pai, nos fortalece, coloca firmeza, Pai, no nosso corpo, para te servir, Pai, para poder caminhar, para poder te louvar, Pai, fôlego nos nossos pulmões, cura essa irmã que está com DPOC, Pai, cura, mas é tudo para o seu louvor, Pai, tudo para o seu louvor, tudo para cantar louvores, é tudo para te engrandecer, Pai.
Há tantas pessoas aí com força, tantos jovens com força, com saúde, para fazer o mal. Não deixa, Pai. Tira a nossa força que for para fazer o mal. Que tenhamos força só para praticar o bem. Que quando o ímpio chegar perto de nós, quando os filhos da perversidade chegar perto de nós, que eles se sintam sem força diante de nós, Pai. Sem força. Tenha misericórdia, Pai. Tenha piedade. Nos lava, nos purifica, nos santifica, Pai. Porque nós nascemos para o Teu louvor e temos que viver para o Teu louvor, Pai. Não deixe pessoas más, pessoas perversas cruzar o nosso caminho e nem entrar na nossa casa. E aqueles que tiverem entrar na nossa casa para fazer algum serviço, que eles sejam santificados pelo Teu Espírito Santo, que já está na nossa casa fazendo a obra de transformação da nossa família, transformando a nossa família em família do Salmo 128. Senhor, dê ordem a Teus anjos a nosso favor, que Teus anjos acampem em volta do nosso lar, em volta da nossa cama, nos livrando de toda a opressão das trevas, que tenhamos uma noite de sono bem dormida, que restaure realmente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos guarde, nos lava, nos purifica, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarda a nossa entrada e a nossa saída de todos os lugares, em nome do Senhor Jesus. Que haja fartura nos nossos lares, prosperidade, Pai, porque esse demônio do roubo já foi destronado, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos perdão, Pai. Perdão. Nós somos uma geração, Pai, que agora te servimos. Queremos te servir. Então, em nós há o corte, Pai. Em nós é uma nova vida, uma nova história, em nome do Senhor Jesus. Assim como Isaqueu começou ali nele uma nova história por meio do arrependimento dele. Nós te pedimos perdão, Pai. E pedimos que comece em nós uma nova história, em nome do Senhor Jesus. Então que o Senhor prospere essas empresas, Senhor, que estavam na falência, que vai, que cai, que começa e que cai, vão prosperar em nome do Senhor Jesus. Esses empregos para essas pessoas que estavam ali em proeminência de ter promoção serão promovidas em nome do Senhor Jesus. Profetizo que essas pessoas serão promovidas, que essas portas serão abertas em nome do Senhor Jesus. Que esses casamentos serão estabelecidos em nome do Senhor Jesus. Serão. E tudo para a glória. Que a prosperidade do Senhor virá sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Porque como igreja nós nos arrependemos, Pai, por todos os pecados de roubo que foi feito pelos nossos familiares, pelos nossos antepassados. Nós nos arrependemos. Então que as portas se abram em nome do Senhor Jesus. E que a prosperidade venha para a nossa vida, para a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. E que em nome do Senhor Jesus, que pelo poder do nome do Senhor Jesus e pela força do Espírito Santo, nós podemos caminhar agora em verdade, em honestidade, em transparência. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso do Senhor Jesus e ouvir entra de benditos de meu Pai, seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que você e toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina e eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus, amo você. E até amanhã, se o Senhor assim permitir. E amanhã nós continuamos o capítulo 36, tá bom? Do livro do Êxodo, né?